Olá, hoje eu citarei algumas frases do livro O Privilégio de Ser Mulher, de Alice von Hildebrand. Vamos a elas. O privilégio de ser mulher é realçado pelo fato de que Maria, a mais perfeita das criaturas, é uma mulher. Toda criança do sexo feminino, como a Virgem Maria, nasce com um véu misterioso escondido seus órgãos femininos. Toda mulher tem um ventre. E isso é um privilégio, pois foi um ventre feminino que o Salvador do mundo se abrigou. Toda mulher tem seios e toda mulher deveria meditar sobre o fato de que o Rei do Universo foi amamentado pela mais santa das criaturas. Toda mãe, ao amamentar seu filho, está fazendo exatamente o mesmo que Maria fez em Belém, no Egito e em Nazaré, há séculos atrás. Como sua natureza feminina cria um profundo laço entre a mulher e a Virgem Maria, a mulher é chamada a imitar as virtudes marianas. Em primeiro lugar, sua radiante humildade. Santo Agostinho conta-nos que encontrou algumas virtudes admiráveis entre os pagãos. Pensemos em Sócrates, por exemplo. Mas nunca encontrou um pagão que possuísse a virtude da humildade. A razão é que essa virtude só é possível no plano sobrenatural. Não é acessível àqueles cuja perspectiva limita-se à ética natural. Simone de Beauvoir escreve que os homens são seres humanos, as mulheres são apenas fêmeas. As mulheres são meros objetos que existem a fim de satisfazer os desejos do sexo masculino. Essa considerada como a líder feminista. E isso é o que Chesterton tinha em mente quando escreveu que uma feminista é alguém que tem aversão às principais características femininas. Como resultado, a pauta das feministas, embora impulsionada pelo ódio aos homens, visa a virilizar as mulheres para que possam ganhar o controle sobre seus corpos, sobre seus destinos. As líderes feministas encorajam suas discípulas a se tornarem mestres de seus destinos ao invés de se sujeitarem a uma idiosincrasia da natureza. Elas precisariam libertar-se e tornar-se livres. Para chegar a esse objetivo, as feministas proclamam a identidade de homens e mulheres. Sensato, Chesterton escreveu: não há nada que leve à desigualdade tão seguramente quanto a identidade. As feministas destacam apenas frases de que falam mal das mulheres, mas se esquecem das frases de que se falam bem. Ora, ao desejarem se tornar como homens, as feministas inconscientemente admitem a superioridade do sexo masculino. Elas insensatamente preferem alterar a desigualdade a buscar a verdade ou a justiça. A feminilidade é um pivô da vida humana. Uma vez arrancado, as consequências são desastrosas. Na verdade, a experiência nos mostra que o feminismo acaba por beneficiar os homens e prejudicar as mulheres. De acordo com a feminista francesa, sua derrota definitiva é selada quando, depois de dar luz ao menino, Maria se ajoelha diante dele e o adora. Esse ato de adoração constituiria a suprema vitória masculina. Beauvoir toma a liberdade de adicionar esse ajoelhar-se ao Evangelho de São Lucas, que só nos diz que ela o envolveu em faixas e o colocou numa manjedoura. Além disso, a feminista francesa se esquece de mencionar que São Paulo nos diz que todo joelho deve se dobrar diante do Salvador e, como joelhos não têm sexo, os homens certamente estão incluídos. A leitura feminista da Bíblia é inevitavelmente obstaculizada por sua filosofia. Na verdade, elas estão reescrevendo este inspirado livro de acordo com suas próprias inspirações subjetivas. Ao longo do caminho,
Isso as leva, paradoxalmente, a colocar as mulheres no vértice da criação e a proclamar a superioridade do sexo feminino. Deus torna-se deusa e Cristo será rebatizado Crista. Com uma visão secularista, a guerra entre os sexos é inevitável. Sobre a visão sobrenatural. O fato de ter sido criado depois não indica inferioridade, pois homens e mulheres são perfeitamente iguais em dignidade. Ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Poder-se-ia alegar que ser criado a partir da costela é ser superior a ser criado a partir do pó. Voltando-nos para as práticas da Igreja, não é por acaso que 7 das 15 dezenas do Rosário são dedicados a Maria, destacando novamente seu papel único na economia da redenção. Quando assumimos que as mulheres foram constantemente menosprezadas, humilhadas e depreciadas ao longo da história da humanidade, precisamos ter em mente que os culpados sempre foram alguns homens em particular, manchados pelo pecado original e ansiosos por se colocarem acima dos outros, muitas vezes para compensar sua própria mediocridade. Uma coisa é certa, a Igreja Católica, que elevou as mulheres a uma dignidade extraordinária, é e sempre foi um bode expiatório muito conveniente para seus detratores. É psicologicamente satisfatório encontrar uma instituição na qual pôr a culpa por todos os males que afligem o mundo, enquanto o acusador se enrola no mando confortável da irresponsabilidade. A força com que as mulheres possuem não tem a ver com habilidades exteriores e físicas, mas com o poder moral que uma mulher pode possuir. Esses elogios deixam bastante claro que a fraqueza do sexo feminino, no que diz respeito a grandes feitos e produtividades, pode ser mais do que compensada por sua força moral quando ela atende a seu chamado, ou seja, quando ela ama. A influência que ela pode exercer sobre seu companheiro é enorme e não se manifesta em ordens, mas através do exemplo e de uma delicada persuasão. Mas quando ela traz sua missão, ela pode ser a ruína do homem. Ela tem, pois, um papel-chave, que Kant escreveu. A mulher é a consciência do homem, mas sua consciência tem de ser iluminada pela fé e alentada pelo amor verdadeiro. Não deve ser uma consciência distorcida por um relativismo egocêntrico. Mas as feministas, cegadas pelo secularismo, fazem algo que, na verdade, levará a uma piora na situação da mulher. As feministas são o pior inimigo das mulheres. Elas não só fracassarão na tentativa de se tornarem iguais aos homens, como também colocarão em risco a submissão confiada às mulheres. Um dia, todas as relações humanas serão reduzidas a um monte de cinzas. Por outro lado, todas as crianças nascidas de mulher viverão eternamente, pois a elas foi concedida uma alma imortal, feita à imagem e semelhança de Deus. Sob essa luz, a afirmação de Simone de Beauvoir de que as mulheres não produzem nada mostra-se especialmente ridícula. É, acima de tudo, por causa das mulheres que a piedade primeiro desperta e espalha sua misteriosa influência sobre a sociedade. A mulher é um dos mais esplêndidos instrumentos com os quais a providência prepara o caminho para a civilização. Sim, se ela for infiel em sua missão, a sociedade perecerá. Em toda a história evangélica, diz o Maestro, as mulheres desempenham um papel muito importante e em todas as célebres conquistas realizadas pela cristandade, seja sobre indivíduos, seja sobre nações, sempre houve alguma influência feminina. Sobre a transfiguração da fraqueza, a encarnação. O cristianismo é verdadeiro porque está além da capacidade inventiva humana. Poetas e escritores expressam a ânsia do homem por ascender a níveis mais elevados, mas ninguém
absolutamente ninguém, nem no Oriente, nem no Ocidente, jamais concebeu o pensamento de que um Deus infinitamente perfeito, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, escolheria assumir a natureza imperfeita do homem, nascer de uma mulher, nisso dando ao sexo feminino uma dignidade inaudita. Ser a fome, a sede e o cansaço, o sofrimento e experimentar a mais brutal e terrível forma de morte por amor a criaturas pecadoras, isso só pode ser explicado por loucura divina. Cristo, o Todo-Poderoso, escolheu fazer-se franco para ensinar a humildade aos homens. Na virada do século, a Academia Francesa ofereceu um prêmio para aquele que melhor respondesse à seguinte questão: por que há mais homens que mulheres nas prisões? O prêmio foi concedido a uma pessoa que escreveu: porque há mais mulheres que homens nas igrejas. É terrível, pois, pensar na possibilidade de que o sexo pio possa deixar-se convencer de que a oração é para os fracos e incompetentes, e não faz sentido para aqueles que ambicionam a grandeza. Eis uma verdade sobre a qual vale a pena meditar. As mulheres costumam ser mais piedosas porque têm uma consciência mais viva de sua fraqueza. Aí mora sua verdadeira força sobre a maternidade. A maternidade é um chamado sublime e, embora o coração ingrato do homem muitas vezes se esqueça dos sofrimentos porque sua mãe teve de passar para trazê-lo ao mundo e da contínua dedicação empregada em sua educação, é sabido que, quando um homem se encontra com a morte no campo de batalha, suas últimas palavras e seus últimos pensamentos são frequentemente dirigidos à sua mãe. Os soldados, quando morrem, gritam por suas mães. Maria e o sexo feminino. A Igreja exaltou a condição das mulheres de uma maneira única, e o fato de elas não terem nenhum poder dentro da Igreja é, mais uma vez, um indício de amor especial de Deus pelo sexo humilde. É mais seguro obedecer do que mandar, e a única pessoa verdadeiramente digna de ser líder é não só aquela que aprendeu a obedecer, mas aquela que preferia obedecer. É só com muita relutância, na cruz, aceitou dar ordens. Romano Cialdini. A Igreja sempre considerou o silêncio mais elevado que as palavras, a pureza da intenção mais elevada que o sucesso, a magnanimidade do amor mais elevado que o resultado do trabalho. Convém terminar esta obra, dedicada à beleza da feminilidade, lembrando que a arte pagã, em vários países, honrou a genitália masculina e desenvolveu um culto fálico que ainda se pode ver em monumentos e esculturas. Logo que a Igreja ganhou ascendência, ela compreendeu uma guerra implacável contra essa aberração e apresentou aos homens uma oração repetida bilhões de vezes por dia ao longo dos séculos, na qual o órgão feminino, por excelência, o ventre, é exaltado. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. De fato, é um privilégio ser mulher. Espero que tenha gostado dessas frases do livro de Alice von Hildebrand. Muito obrigado e até mais.